Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Sandro Brito, professor de informática. Hoje iremos aprender como fazer a situação do aluno com 3 condições. Normalmente a fórmula do SI ela tem 2 condições, que seria aprovado ou reprovado, apto ou não apto e outras condições, tá? Agora nessa tabela iremos fazer a situação do aluno com 3 condições, que seria DNC, DSC e DC. Isso foi usado nas escolas do estado um tempo, hoje não se usa mais, mas vamos mostrar como fazer isso, principalmente como fazer a fórmula do SI com 3 condições. Visto que a fórmula do SI pode ter várias condições, tá? Pode ter no mínimo 2, 3, 4, 5, 6, quantas você quiser. Ok? Vamos à fórmula. Vamos entender antes de fazer a fórmula. Então, se o aluno tirar de 0 a 5,9, a média dele for de 0 a 5,9, então aqui terá que aparecer DNC. Se a média do aluno for de 6 a 7,9, deverá aparecer aqui DSC. E se o aluno tiver a média de 8 a 10, aqui deverá aparecer DC. Então DNC, DSC e DC. Vamos à fórmula. Toda e qualquer fórmula começa com sinal de igual. Depois vem o nome da fórmula, se, abre parêntese. Se o valor que tiver em F3, eu clico aqui em F3. Aqui é F3. Coluna F, linha 3, tá? Se o valor que tiver em F3 for menor do que a média, nesse caso aqui a média é 6, não é 7, tá? A média do estado, as escolas do estado ainda hoje continua sendo 6 e não 7 como a gente trabalha aqui, tá? 6, ponto e vírgula para separar os argumentos, abre aspas, o argumento deve ir entre aspas porque é um texto, DNC, fecha aspas, ponto e vírgula. Fiz a primeira condição, estou dizendo que se o valor que tiver em F3 for menor do que 6, vai aparecer DNC, tá? Então se for de 0 a 5,9 aparece DNC. Ponto e vírgula, aí repito o se aqui. Nesse caso teremos que ter 2 se dentro da fórmula. Por que isso? Porque cada se pode ter no máximo 2 condições. E nessa fórmula eu quero fazer a fórmula com 3 condições, DNC, DSC e DC. Então vou incorporar mais um se ali na fórmula, abro parêntese, se F3 for menor do que 8, ponto e vírgula, abre aspas, DSC, fecha aspas. Então estou dizendo aqui que se F3 tiver entre a média 6, se o valor que tiver em F3 tiver entre a média 6 e a média 7,9, está aqui, ó. Então aparecerá o que? DSC. Então se é menor do que 8, 8 não entra. Se fosse para o 8 aparecer, se fosse para o 8 entrar, eu teria que botar menor igual a 8. Mas nesse caso é menor do que 8. Ponto e vírgula, separar os argumentos, abre aspas. O último argumento é DC. Fecha parênteses 2 vezes, que eu abri 2 vezes o parênteses e dou Enter. Não vou dar Enter agora, tá? Vamos entender a fórmula. Eu disse que igual se F3, o valor que tiver em F3 for menor do que 6, aparecerá DNC. Mas se o valor que tiver em F3 tiver entre 6 e 7,9, então F3 menor do que 8, quer dizer que está entre 6 e 7,9. 8 não entra. Aparecerá DSC. E aqui também está implícito que se o valor for maior, ou melhor, for de 8 acima, aparecerá DC.
certo? Então, entre 6 e 7,9 aparecerá DEC. Se for menor do que 6, aparecerá DNC. Se for de 8 acima, está implícito aqui, tá? Não aparece, mas está aqui, aparecerá DC. Vou dar um Enter. Veja lá, DNC, por quê? Porque 5,8. Vou mudar aqui, onde tem 1, eu vou botar 3. Veja lá, 6,3. Então, de 6 até 7,9 tem que ser DSC. Vou aumentar aqui, vou botar um 10 aqui para ele. Vê lá, de 8 até 10 DC, ok? Feito isso, seleciono ele, copio com a ferramenta pretinha e aqui terá o resultado, tá? Esse aí, pessoal, dê um like aí no nosso canal, curtam, compartilhem, divulguem. Muito obrigado.